Livro de Jó, capítulo 1, apenas o primeiro versículo para nosso estudo bíblico dessa abençoada noite. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus. Olha as 4 virtudes que nós vemos na vida desse homem chamado Jó. Para nossa localização histórica, Jó viveu na época patriarcal, na época de Abraão, dos patriarcas. Esse é o período que Jó viveu. Jó então viveu num período patriarcal. Provavelmente, possivelmente, Moisés conheceu essa história com seu sogro Jetro, porque Moisés, antes de escrever o Pentateuco, antes de Deus revelar para ele os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, antes de ele compor esse chamado Pentateuco, os 5 estojos ou 5 livros da Torá, ele escreveu Jó. Portanto, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Antes mesmo de ele escrever Gênesis, Deus usou Moisés para registrar o livro de Jó. Olha que bênção. Portanto, é o livro mais antigo. Alguns colocam mais ou menos de 4 a 3.500 anos. Muito antigo. E esse personagem que Moisés provavelmente ouviu essa história do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, portanto era um midianita, e os midianitas são descendentes de Abraão com Quetura, portanto eles também são descendentes de Abraão. E Jó é um homem piedoso, um homem temente a Deus, um espiritual, uma referência moral, uma referência para todos nós cristãos hoje, porque Jó possui virtudes que eu e você temos que buscar, temos que nos esforçarmos para termos a mesma postura que Jó teve diante de Deus. Ele inicia o primeiro capítulo dizendo 4 atitudes, perspectivas da vida desse homem de Deus. Primeiro, ele era um homem sincero. A sinceridade, irmãos, tem que ser algo extremamente funcional na nossa vida. Tudo que você fizer tem que ser calcado na verdade, na sinceridade. Todo tipo de mentira, todo tipo de engano procede de Satanás. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, que nunca houve verdade em Satanás, mas quem é da luz, quem foi lavado no sangue de Jesus, é uma pessoa sincera. Louvado seja o nome do Senhor. Sinceridade tem a ver com transparência, sinceridade tem a ver com uma postura de santidade. Então a sinceridade é fundamental na nossa vida. Sabe qual é a oração de Davi? Ele diz assim na sua oração: purifica-me, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora, porque o que me acrescentará, ou em que me ajudará a língua enganadora? Então Davi fazia essa oração. É a oração que eu e você tem que fazer também, porque nós temos uma tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos uma tendência de mentir. Olha só, quando a Lailinha era pequenininha, eu lembro que eu chegava em casa e estava lá fazendo a escola bíblica dominical. Naquela época ainda a gente não tinha projetor, eu fazia em cartolina os principais temas da escola, para poder dar aula para os irmãos no domingo pela manhã. Então durante a noite eu estava lá, colocava a cartolina assim na sala, pegava o giz de cera, estava escrevendo os temas, e a Lailinha ficava só observando. Só que eu descuidava alguma coisinha, por um telefonema, por alguma coisa, ela ia lá e fazia a maior bagunça. Menininha, 3 aninhos.
Aí eu chegava na sala e falava: quem foi que fez isso? Só podia ser ela, irmãos. A Yasmin não estava lá, a Renata não estava, só estava eu e ela. Ela olhava para mim e falou: não fui eu não, papai, foi a Tata. Olha, não me mentindo. Quem ensinou uma menininha de 3 anos a mentir? Isso chama-se pecado original. É esse sentimento que leva você para as coisas erradas. Você quer fazer o bem, você se esforça, você quer ser sincero. Aí a pessoa chama você: ó, fala aí que eu não estou. Você não tem pai. Aqui não tem ninguém que faz isso, né? Mas por aí está cheio de gente que mente o tempo todo. Mente tanto que até ele mesmo acredita na mentira dele. Que Deus nos livre. Jó era um homem sincero. Glória a Deus. A vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, que é pai, você que é um pai de família, é que você seja sincero, irmão. Seja sincero. A vontade de Deus para você, minha irmã, é que você seja sincera. Transparência nos relacionamentos conjugais é um fundamento. Onde não há transparência, onde não há liberdade para as pessoas serem sinceras, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Tem que haver transparência, tem que haver sinceridade. Glória a Deus. Agora, por que Deus está falando que Jó era sincero? Por que Deus está falando que Jó era reto? Por que Deus está falando que ele é temente? E por que Deus fala que ele se desviava do mal? É porque, irmãos, porque ele é uma referência espiritual para nós. Jó é um homem que ora. Jó é um intercessor, porque não dá para você ser sincero, não dá para você ser reto, não dá para você ser temente a Deus, e não dá para você desviar-se do mal se você não tiver o hábito de oração. Você tem que orar, irmão. Tem que aprender a orar. Tem que aprender a entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Tem que aprender a estar orando em todo o tempo, porque Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, ele fala: orai sem cessar. Está no ônibus, está orando em espírito, mas está orando. Está na vila, está orando: Jesus, me cobre com o teu sangue. Está vigiando, está orando. Ore o tempo todo, para que você mantenha a sua mente ocupada com coisas espirituais, para que você tenha discernimento espiritual. Então, para você ser uma pessoa sincera, reta, temente e desviar-se do mal, você tem que usar a poderosa arma que Jesus nos ensinou: oração. Glória a Deus. Culto de terça-feira é culto de oração. Toda oração que a igreja tem, quando a gente vai ficar de pé reverentemente para orar, ore. Tem gente que não quer de orar, fica olhando os outros, fica olhando. Isso tem lógica. Fecha os olhos, irmão. Fecha a cortina, fecha. Ora, abre o seu coração, clame. O Senhor pode te curar naquele momento da mais singela oração. Ele pode entrar com providência no seu lar, na sua casa, no seu emprego. Ele pode te batizar no Espírito Santo. Ele pode te dar poder a hora que você abre os seus lábios para honrá-lo na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então ore, goste de orar, ore todo o tempo, porque se você orar, você está seguindo os passos desse herói da fé, desse patriarca. Jó sabia que os filhos dele não eram perfeitos, ele sabia. Então o que ele fazia? Ele acordava de madrugada para orar pela vida de cada filho, apresentava nominalmente cada filho, cada filha, intercedia, irmão. Eu vejo muitas mães às vezes preocupadas com o futuro do filho. Muitas irmãs chegam para mim: irmão, meu filho está namorando uma moça que eu não quero, o que eu faço? Ora, é orar, irmão. Porque, irmão, chega num momento que é só Deus que pode mudar as circunstâncias. Não vai ser mais sua capacidade. Você não educou direitinho, não trouxe na escola bíblica dominical, não fez a sua parte. Você não fez a sua parte? Fez. Então agora é só orar. Você não vai mudar o caráter do seu filho,
Você não vai mudar o pensamento da sua filha, não. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Você vai ser instrumento de bênção para orar, mas não desista. Ore, não há impossível diante de Deus. As coisas impossíveis ao homem são possíveis para Deus. Então creia, ore, não desanime. Tem gente que desanima, irmão. Vem numa terça-feira e acha que tudo já está resolvido. Olha que fraqueza. Jesus conta uma parábola de uma mulher que ela insistia, só que o juiz era iníquo, só que o juiz não tinha temor de Deus, mas ela estava ali sempre pedindo: olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. Ao juiz, mesmo sendo iníquo, mesmo não tendo temor de Deus, falei: eu vou resolver logo o caso dessa mulher. Pelo menos ficou livre dela. E resolveu. Aí ele fecha dizendo: quanto mais o nosso Pai que está no céu, glória a Deus, o Deus que te ama, o Deus que quer te ver o seu bem-estar, o Deus que se preocupa por nós, quanto mais o nosso Deus quer a resolução dos nossos problemas. Então a chave que eu vejo aqui na vida de Jó é que ele era um homem que orava. Jó também não era perfeito, irmão, mas ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, ele tinha uma postura: eu sou um servo de Deus. Irmão, você precisa conhecer sua identidade. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, você já nasceu de novo. Então seja claro isso para você. Todos os maridos que estão aqui, vocês são sacerdotes da sua casa. Deus colocou o homem como cabeça do seu lar. Cabeça significa autoridade espiritual. Meu irmão, você que é um pai de família, você tem autoridade para abençoar o seu cônjuge. Você tem autoridade de Deus para abençoar seus filhos. Você tem autoridade para fazer da sua casa. E Deus chamou as nossas irmãs porque elas são mais sensíveis, para que haja equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó ensina lições extraordinárias. E o livro mais apreciado hoje pelo povo judeu é o livro de Jó. Eles amam o livro de Jó, o povo judeu. Mas por que o povo judeu gosta tanto do livro de Jó? Porque ele se sente representado pelo sofrimento deles durante toda a história mundial. O povo judeu foi perseguido, milhares de judeus foram mortos, foram expoliados. Então eles têm um conforto no livro de Jó, porque ao final do livro de Jó, Jó recupera tudo o que ele perde. E Jó, irmãos, é algo muito emblemático a história de Jó. Por que é emblemática essa história? Porque, irmão, Deus, em uma reunião com os seus filhos, suas criaturas espirituais, apareceu Satanás lá também. E Deus disse para Satanás: de onde você vem? Ele disse: venho de rodear a terra. Por aqui, irmão, já era para as pessoas entenderem que a terra é redonda, né? Venho de rodear a terra, só pode ser redonda, né? Muito bem. E Deus falou: você tem visto meu servo Jó? E ele falou: tenho. E aí Satanás levantou uma tese. Qual é a tese de Satanás? A tese de Satanás é a seguinte: o ser humano só é fiel a Deus se Deus o abençoar. Se Deus não abençoar o homem, ele não é fiel a Deus. Essa é a tese de Satanás. Eu quero que você pense nisso esta noite. Você é fiel a Deus por quê? Porque você tem sido abençoado, ou porque você ama a Deus independentemente das circunstâncias? Você pode cantar com fé aquele hino: se Deus curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Mas se Ele fechar, continua sendo Deus. A questão é o seguinte: você serve a Deus porque Ele está te abençoando, porque Ele abriu portas para você, porque você está prosperando, ou você serve a Deus pelo que Ele é, digno de toda a honra, de toda a glória? Ele
Ele é o Pai Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, independentemente da circunstância. Ele é Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Então a pergunta é essa. Essa é a tese de Satanás, do inimigo das nossas almas. Você é fiel a Deus por quê? Para Satanás, só quando você está numa boa, só quando as coisas estão indo bem para você. Aí Satanás veio com essa tese diante de Deus. Sabe por que Jó é fiel? Sabe por que Jó é um homem sincero? Sabe por que Jó é um homem reto? Sabe por que Jó é um homem que tem temor? Sabe por que Jó é um homem que desvia-se do mal? Porque o Senhor achou de riqueza dele, também tem uma esposa bonita, tem um monte de filhos bonitos, tem um monte de riqueza. Então é assim, até eu sou fiel. Pode, Satanás? Deus falou: eu vou te permitir que você toque nas coisas dele, nos bens dele. Eu vou permitir que você toque até na saúde dele, não na alma dele. Então Deus permitiu para Satanás. Satanás, com a sua tese, começou como se ele estivesse fazendo um doutorado. Começou a pesquisa dele, e a pesquisa dele tem que chegar a qual conclusão? Aquilo que a esposa de Jó vai falar para ele: abandone o seu Deus e morra. Aí ele era aprovado na tese dele, porque a tese dele é exatamente essa: Jó só é fiel, Jó só tem essas virtudes, é sincero, é reto, é temente e desvia-se do mal, porque ele tem riquezas, porque Deus deu bens para ele, por isso que ele é assim. Então Satanás começa a mexer nos bens para provar sua tese. Tira a riqueza, seus filhos morrem de efeitos da natureza provocados por Satanás. Significa que existem de fatos eventos da natureza que são provocados pelo maligno. Olha que coisa triste, irmão. E também mexeu na saúde de Jó. Seus amigos eram adeptos daquela teologia: só porque a pessoa está passando por necessidade em um determinado momento, acho que está em pecado, irmão. Como é que pode? Não tem emprego, não tem nada, acho que está em pecado. Essa tese, irmão, ela não subsiste às Sagradas Escrituras. Jó não estava em pecado, Jó não tinha cometido infidelidade, Jó não tinha feito, pelo contrário, Jó é um homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, mas começa a ter necessidades. A Bíblia diz que ele se coçava com caco. Já pensou que situação? Naquela situação depreciativa, completamente vulnerável, e os seus amigos acusadores. Você tem que reconhecer que você fez. Em algum momento você cometeu algum pecado. Pensa bem. Olha, só pode ter cometido algum pecado. Não é possível. Essa circunstância que você está vivendo, acabou toda sua riqueza, sua família foi destruída, seus bens foram consumidos, e agora você está nesse leito de... Irmão, a Bíblia dá a entender que o corpo de Jó estava fétido, estava cheirando mal, uma situação extremamente depreciativa. Então Jó teve tudo para seguir o conselho da esposa dele: abandona seu Deus e morra. Ele acabou, você não tem mais por que viver. E Jó, então, naquele sofrimento terrível, Jó abriu o coração para Deus e disse: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor para ti tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor das coisas boas para nós, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor tira as coisas boas de nós, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é Deus independentemente da circunstância. Ele continua salvando, Ele
Deus é glorioso, é poderoso, é o Deus do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus vivo. Glória ao nome do Senhor. E Jó continuava fiel, irmão, independentemente das circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Porque não é sempre que a gente está na campina. Há momentos, irmãos, que a gente entra num deserto tão longo, tão difícil. Deserto, só Deus sabe. Eu sei que tem irmãos nessa noite, pode ser que esteja no deserto. Por isso mesmo que Deus trouxe você aqui nessa casa de oração, para te ministrar essa palavra profética. Não desanime. O deserto vai acabar, glória a Deus. Deus vai abrir portas. Nós cremos no Deus do sobrenatural. Depois do deserto tão cheio de luta, Jó sai lá do outro lado, servindo a Deus com piedade, Deus se alegrando com ele. Mas passou por situações que parecia que era o fim. Pode ser que seja o seu estado, pode ser que você disse: eu não aguento mais, meu Deus, meu Pai, eu não vejo mais solução para o meu problema. Talvez você tenha intercedido em função de um filho querido, de uma filha querida, de um pai amado, de uma mãe. Talvez você tenha pedido para Deus te curar, que você sofre, você tem um espinho na carne. Talvez é uma causa da justiça que te incomoda. A palavra profética para você nessa noite é essa: crê somente. Você serve um Deus poderoso, o Deus que ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que te acolhe, te ama e te abençoa. A tese de Satanás é essa: você só é fiel a Deus porque você tem bênçãos. Jó subverte essa tese e derrota Satanás. No dia da apresentação do doutorado do diabo, ele é reprovado, porque Jó, apesar dos pesares, apesar das perdas familiares, apesar das perdas econômicas, apesar das perdas no próprio corpo, no organismo, as marcas da doença, Jó continua fiel, Jó continua sincero, Jó continua reto, Jó continua temente a Deus, Jó continua desviando-se do mal. Glória a Deus. Portanto, Satanás foi reprovado na sua tese. E você quer saber a moral dessa história? Satanás foi criado perfeito. Deus criou o querubim ungido. Deus não criou o diabo, Deus criou o querubim ungido. Deus primariamente não criou Satanás. Primariamente ele criou o querubim ungido, o mais excelente, o que andava nas pedras preciosas, o que regia os corais celestiais. Então Deus criou o querubim ungido, perfeito era. É isso que a Bíblia diz. Mas ele não foi fiel. Ele que foi criado perfeito se corrompeu. No entanto, Jó, um homem criado imperfeito, guardou a sua fidelidade. Isso foi um tapa na cara de Satanás. É como Deus tivesse dito para Satanás: eu te criei perfeito e você foi infiel. Jó, eu criei imperfeito, mas o meu servo Jó é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você é fiel a Deus, você está esbofeteando Satanás, porque o diabo foi criado perfeito e não é fiel. E você, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, é fiel. Aleluia. Você é fiel ao Senhor e Deus honrará essa sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Seja fiel ao Senhor, seja fiel, permaneça nessa integridade, sinceridade, retidão, seja temente a Deus, desvia-se do mal,
tenha uma postura de fé, de amor, Deus vai te honrar, vai guardar, vai te abençoar, como Ele abençoou justo Jó. Deus deu tudo duplicado para ele, tudo duplicado, porque foi fiel. Para nós, o Senhor Jesus disse assim para Pedro: Senhor, o que nós vamos ganhar? Porque nós abandonamos tudo nessa vida, 70 vezes mais, mas o mais importante, a vida eterna. Glória a Deus. Então nós temos riquezas muito além do nosso entendimento. Seja fiel a Deus, guarde essa palavra no seu coração, para você nortear a sua vida na fidelidade, em servir a Deus com sinceridade, independentemente da circunstância. Olhe para Jesus, tenha um coração fiel a Jesus, clame pelo nome de Jesus, porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele é Senhor, Jesus é a cabeça dessa congregação. Você faz parte do corpo místico de Cristo. Você é de Jesus, o sangue de Jesus está sobre você. Você está protegido por Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chega na tua tenda, porque os anjos do Senhor darão ordem a teu respeito para te guardar. Você é de Jesus, você está coberto pelo sangue de Jesus. Apenas sirva-o com alegria, seja sincero, seja reto, tenha temor de Deus e desvia-se do mal, que a boa mão de Deus permanecerá sobre sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus.